Fala galera, mais um quadro com vocês aqui no canal, com a presença hoje do médico Dr. Mauro, médico especializado em medicina do exercício e do esporte. Estaremos trazendo alguns temas pertinentes às dúvidas sobre a área hormonal, sobre a área da parte de alimentação, musculação e afins. Então é isso. Vamos lá. Uso de hormônios, pessoas normais e atletas. Então a gente tem hoje no mercado uma grande parcela de pacientes que tem, vontade de estar utilizando hormônios. É um tabu, tem muitas pessoas... Melhorou, mas ainda é um tabu. Tem muitas pessoas que ainda não falam muito sobre isso. Hormonofobia, né? É, hormonofobia. Então, existe uma grande diferença da utilização, da prescrição de hormônios para um atleta de fisiculturismo, para um atleta de outros esportes. A gente aborda o fisiculturismo porque o tema do canal é o fisiculturismo, mas diversos esportes, E pessoas normais. Então, existe, na realidade, uma grande parcela de pessoas que tem a necessidade de uso por prescrição ou às vezes não tem a necessidade. Então, qual que é a diferença do uso de hormônio de uma pessoa normal e de um atleta, falando de uma forma bem abrangente, de uma forma geral, para depois a gente entrar em detalhes. Quando você fala uma pessoa normal, é uma pessoa que tá por estética. Isso que é uma estética. Que não é doença, que é um abdômen definido. Tá. Então, a primeira coisa é avaliar o cenário como um todo, Ver como que tá esse paciente. Primeiro a gente recebe o paciente, avalia, faz a parte clínica do negócio, e aí a gente vai solicitar uns exames laboratoriais, tá? A gente solicita exame de sangue, exame de imagem, pra gente ver como que tá o padrão. Colher informações do paciente, ver se o paciente está treinando adequadamente, ver se o paciente está alimentando adequadamente, como está o sono, Porque não adianta a gente só organizar essa parte de hormônio para o paciente e o resto tudo tá ruim, Então igual a gente estava falando, o hormônio ele é a cereja do bolo, E ela não é para todo mundo, tem várias contraindicações. No caso do bodybuilder, a gente não prescreve hormônio para bodybuilder. Então, na verdade, a gente acolhe esses pacientes, mesmo porque tem uma gama, a sociedade médica tem um preconceito gigante com esse tipo de atleta, Então, o nosso papel nesse caso é acolher esse paciente, organizar a parte clínica, e orientar sobre o risco do abuso do hormônio, Então, no final das contas, é mais sobre isso. Deixando um pouco de lado o bodybuilder e falando de pessoas normais, pessoas com objetivos normais, Ter um abdômen definido, ou às vezes uma necessidade de uso hormonal porque tem uma carência, uma deficiência da produção. Quem que pode ou quem que não pode usar hormônio hoje? Tá. Então, recomendado usar, geralmente a gente não recomenda usar para um paciente saudável. Um paciente que tem uma testosterona de 800, 700 ali, tá treinando bem, tá desenvolvendo bem. Eu não vou chegar nesse paciente e falar, por que a gente não usa hormônio? Mas também não vejo problema nenhum a gente fazer isso por estética, Vários procedimentos são feitos por estética. Tem o jeito certo de fazer, e o jeito errado. Então, quando a gente faz ali num cenário controlado, dentro de um consultório, com prescrição, orientação, organizando os danos do paciente, a coisa flui totalmente diferente. Então, nesse caso, eu não vejo problema nenhum a gente fazer um ciclo com o paciente, se for o interesse dele, e tudo tiver organizado, da parte alimentar, atividade física, exercício físico, no caso. Então, não vejo problema não. Qual que é a parcela ou perfil de pessoas que não podem ou não é recomendado o uso de hormônio? Então, primeira coisa, tem várias alterações que esse paciente pode ter. Primeiro, igual a gente falou, o hormônio é para melhorar o que já é bom, Ele não está ali para salvar ninguém de um shape ruim. Mesmo porque a gente está falando de uma coisa que vai ter risco e benefício, Não tem almoço grátis nesse mundo. Tá? Então, tem várias contraindicações, inclusive laboratoriais, poderia começar nomeando um monte de alteração que a gente contraindica, tá? Inclusive colesterol, hematócrito alto, às vezes o paciente tem um percentual de gordura muito alto, tem uma testo normal, O cara não tem problema de hipogonadismo, não faz sentido nenhum, o paciente vai aromatizar demais, então, contraindicação a gente vai passar a noite falando aqui. Quem tem percentual de gordura elevado e busca refúgio, como alternativa nos hormônios. É interessante, não é interessante? A gente está falando de um paciente que não tem doença de baixa testosterona. É um paciente normal. É um paciente normal, ele é gordinho, ele tem um percentual mais elevado e ele quer secar, ele quer perder percentual de gordura e ele acaba recorrendo ao uso de hormônio.
como que é conduzido? Então, esse paciente, na maioria, se esse paciente chegar no consultório já usando esses hormônios, né, provavelmente a gente vai solicitar uns exames e vai vir as alterações esperadas para ele, né? Primeiramente, pensar como lapidar isso, né? Como melhorar o corpo, como emagrecer, né? Se tiver necessidade de usar o hormônio, a gente usa, né? Mas tudo no ambiente controlado, tá? Mas na maioria das vezes, a gente precisa fazer esse paciente emagrecer, né? Adequar a dieta, adequar treino, adequar sono. Então, partindo dessa ideia, a gente pode concluir que não é interessante, caso não exista de fato uma real necessidade, um paciente que tem um percentual mais elevado estar utilizando hormônios, a não ser que exista uma necessidade fisiológica. Perfeito. Certo? Então, se o paciente ele produz uma quantidade de testosterona, né, dentro dos parâmetros que são vistos ali para necessidade fisiológica natural, ele não tem uma necessidade de fazer uma reposição. Ele estando com um percentual mais alto não é interessante, justamente por conta dessa taxa de conversão. Isso, de testosterona e estrogênio. Estradiol. Estradiol, certo. Perfeito. Então vamos para o próximo tema aqui. Agora a gente vai voltar a falar um pouco mais do atleta, tendo em vista que o atleta normalmente ele não tem um acompanhamento médico e isso é muito errado, né? Porque a gente acaba utilizando cargas hormonais mais elevadas do que pessoas normais que não têm objetivos de competir, que não têm objetivos de se tornarem atletas. Como que é feita a avaliação hormonal de um atleta? O Dr. Mauro, ele me acompanha, ele acompanha os meus exames, ele acompanha a minha saúde, ele guia o caminho para que eu possa conduzir a minha preparação de uma forma saudável, para que eu possa viver mais. E isso é muito difícil, porque performance e saúde dificilmente vão caminhar juntas, né? A gente tenta da melhor forma possível, com os melhores recursos, mas nem sempre a gente consegue. Então, como que é feita a avaliação hormonal de um atleta que vai chegar no seu consultório e vai falar, eu participo de campeonatos, eu quero dar uma olhada aqui nos meus exames, ver o que está certo, o que está errado, corrigir essas alterações? Primeiro, é saber que nível de conhecimento esse atleta tem sobre o hormônio. Não adianta nada ele começar a usar o hormônio doses suprafisiológicas cavalares e não ter o conhecimento disso. Então, a primeira coisa é orientar o paciente do que se trata, do que ele está usando, né? Então, na maioria das vezes, esse paciente nunca vai precisar de mim para comprar receita de medicação, né? A minha parte, nesse caso, é atenuar danos, né? Ver a parte cardiovascular, pedir ultrassom do coração, ver como que tá as carótidas, como que tá trabalhando toda essa parte, ver essa parte hormonal, a parte clínica, para poder ter um mínimo de dano possível, que mesmo assim, a testosterona vai fazer o papel dela, boa e ruim. Então, o paciente estando a par disso, o meu papel nisso é acolher esse paciente, tentar melhorar isso, fazer o ambiente ficar mais alcalino possível, né? Nós temos então aí uma grande parcela de pessoas na sua profissão, pacientes que desejam utilizar hormônios, mas nem sempre podem utilizar hormônios. E, olhando por outro lado, no outro extremo, temos pacientes que não querem utilizar hormônios, têm um preconceito ou um medo, e eles precisam. Então, a gente vai tratar um pouco agora sobre esses dois extremos. Aquele que quer, pode ou não pode, aquele que não quer de jeito nenhum, mas precisa. Então, são dois extremos. Começando pelo paciente que deseja utilizar hormônio, ele chega no seu consultório, tem medo, mas ele fala, eu vou no médico porque o médico vai me orientar da melhor forma, não tem nenhuma alteração fisiológica, ele quer melhorar o físico dele, ficar com um físico legal. Como que é conduzido esse trabalho? Qual que é a dificuldade na sua profissão de poder explicar para esse paciente que às vezes ele não precisa de uma dose muito grande, mas ele já vai querendo uma dose muito grande e o seu papel é direcionar isso para o lado correto? E essa é uma dúvida frequente no consultório, foi bom você abordar isso, porque os pacientes chegam lá seco para usar testosterona, né? Você vai ver o histórico do paciente lá, o paciente treina 3 vezes por semana, não faz acompanhamento com nutricionista, não tem uma noite boa de sono. Então, assim, você olha pro cara, o cara tem o corpo dele fala por ele, né? Então, na maioria das vezes, esses pacientes a gente tem que orientar ele, fala, ó, a gente tem que começar a organizar as coisas do jeito correto de fazer, né? Então, primeiro você intensifica o que você tem que fazer, né? Melhora o que você tem que melhorar, para mais para frente a gente pensar em estética, né? Nesse caso, a gente contraindica praticamente todas as vezes, tá? Porque é o jeito correto de fazer, né? Tá? No outro caso, a gente está falando de doença, né? O hipogonadismo, né? Que é o paciente que tem deficiência de testosterona. Nesse caso, a gente está falando do outro extremo agora. Do outro extremo. A gente está falando aquele que não quer, tem medo de utilizar ou tem um certo preconceito, chega no seu consultório e fala, eu não quero usar nada, doutor. Mas aí, olha os exames, no caso você olha os exames, avalia os exames e fala, olha, existe aqui uma necessidade por um hipogonadismo. O cara tá com a teste de 200 lá, né? Isso. O cara tem uma vida ruim, né?
primeiramente você vai olhar para o paciente e falar assim, cara, pelo menos essa noite você não dormiu bem. É esse perfil de paciente. Então o paciente é desanimado, o paciente é depressivo, ele tem sono, sabe? Então a vida do cara, a qualidade de vida do cara é horrível, né? Então esse paciente, ele vai em mim e fala, ó, alguma coisa tá errada, tá? E a gente dosa os exames lá e vê que ele tem um hipogonadismo, né? Que é uma deficiência de testosterona. Então a gente vai indicar a terapia de reposição de testosterona, que é o TRT, tá? E aí nesse caso é um mundo totalmente diferente, tá? Então... e muitas vezes esses pacientes têm um preconceito, né? Essa hormoniofobia, né? Fala, não, mas eu vou usar hormônio. Amigão, você tem 65 anos de idade, você não vai produzir isso mais não. Então, na maioria das vezes, a terapia de reposição de testosterona salva vidas. Então, quem tem vontade de utilizar aí, né, fazer o uso de hormônios, vá até um médico responsável. Hoje eu estou aqui com o Dr. Mauro, mas a gente não está falando que ele é o único médico do mundo. Vá na sua cidade, no seu médico, aonde esse vídeo chegar, procure um acompanhamento, faça da forma correta. Eu não estou falando isso de forma hipócrita, porque eu sou atleta e eu faço acompanhamento. O Dr. Mauro acompanha os meus exames. Ele conduz ali a minha parte de saúde da melhor forma possível. Isso não significa que ele está me dando garantias, porque eu estou no meio de performance. Eu não estou no meio de garantias, saúde. Né? Não existe. Não existe almoço grátis também. Você pode evoluir de um jeito e um paciente que faz coisas, o outro atleta que faz coisas semelhantes a você, evolui de um jeito totalmente diferente. Nossa, até no esporte, individualidade. Fato. Tem gente que às vezes acaba esperando uma aprovação. Chega perguntando como se você fosse falar para ele, olha, pode fazer dessa forma que não vai ter problema, e não tem como a gente garantir isso. Inclusive, esses danos que acontecem com o abuso de testosterona, na maioria das vezes, é porque 90% das pessoas que usam testosterona não usam com prescrição médica. Então o cara começa a usar a longo prazo, não tem acompanhamento sobre isso, o cara vai desenvolver várias doenças mesmo, né? E é o normal, a gente espera que evolua com essas doenças, tá? Então, quando a gente faz um ambiente controlado, um ambiente organizado, né, as coisas são totalmente diferentes, tá? Então, a maioria desses estudos aí que a gente vê na televisão pega esse perfil de paciente que não acompanha com o médico, né? Usam essas medicações que às vezes a gente, né, nele também não tem como a gente ter referência, a gente sabe disso. Então, eu acho imprescindível, cara, acompanhar com o médico, educador físico e nutricionista. Galera, seguinte, tem um outro tema aqui muito interessante para a gente abordar. Envolve o uso do álcool ao processo de hipertrofia e emagrecimento. Porque, sejamos aí realistas, hoje a gente vive no meio de uma grande romantização daquilo que é errado, para que as pessoas, né, sejam atraídas por um acompanhamento de determinados profissionais. Então, hoje em dia se romantiza muito a utilização do álcool como se fosse algo, não, pode usar, não tem problema. Ah, não, você pode ter uma dieta super flexível com alimentos mais doces. Então, cada dia que passa, a disciplina que deve ser orientada ao paciente, ou seja, na parte hormonal, ou seja, na parte da nutrição, ela vai caindo. Então, está sendo muito mais fácil hoje no mercado pegar um profissional que vai colocar uma série de medicamentos para aquele paciente, para ele conseguir atingir um resultado estético. Na grande maioria das vezes é negligenciada a saúde, para reter aquele paciente ou para reter aquele cliente, e ficou tudo bagunçado. Então, hoje em dia, é uma romantização muito grande do pode beber, não tem problema, não vai atrapalhar. Né? Quem entrega hoje o resultado é o médico, né? Isso não existe. O resultado é dado pelo paciente, né? Nosso papel é organizar a casa. Quem entrega o resultado é vocês, né? São os pacientes, nossos pacientes, no caso, né? É porque existe uma falta, eu acho, de paciência, talvez. Ou, às vezes, aquele profissional, ele pensa, não, mas se eu fizer isso aqui, eu vou atender mais, eu vou ganhar mais. Eu não sei. É uma dedução. Não vou entrar em juízo de valores, não, mas eu não consigo entender como a gente vai entregar um resultado para alguém. Rápido, fácil, nada se mantém desse jeito, né? De forma alguma. As coisas são conquistadas, com disciplina, com tempo, né? Então, tudo que vem fácil, vai fácil. Desse jeito que funciona. Não é diferente no nosso organismo, né? Então, você fazer uma pessoa emagrecer muito fácil, né? Dando medicações para emagrecer, pessoa sem treinar, né? Não se sustenta. A pessoa vai emagrecer ali, nesses 2 meses, vai ter ausência de fome, depois ela vai voltar a comer tudo de novo, a fome vai voltar pior. Então as coisas não se sustentam, sabe? É um emaranhado de coisas para fazer as coisas acontecerem do jeito certo. Então vamos lá, eu vou citar algumas experiências pessoais que eu tive com, no meu caso, alunos, né, de personal, sobre a associação do álcool com o processo de hipertrofia ou processo de emagrecimento. Então,
O que mais se vê hoje é todo mundo quer tudo. Todo mundo quer um shape muito bonito, um abdômen definido, Tem uma vida ter uma vida desregrada, saudável e tendo uma vida vida desregrada, desregrada. né? Consumindo álcool em excesso. Então, às vezes a pessoa ela tem um objetivo, eu quero ter um físico definido. E eu falo, o quanto definido você quer ter esse físico? É o definido de um atleta de fisiculturismo? É o definido de um corpo de praia, né? De um físico, de um abdômen ali, né? Mas sem cortes muito profundos? É um definido, às vezes, com uma definição mais tranquila, nada muito expressivo? Então a gente tem que entender. Porque se você quer uma definição, dependendo daquilo que você quer, e você quer associar isso a certos alimentos ou ao consumo de álcool, não vai acontecer. O quão disposto você tá para abrir mão, né? Exato. Para conquistar, vamos falar assim, de um jeito mais pejorativo, esse corpo ideal, né? Não adianta a gente associar um processo de hipertrofia de um cliente, no meu caso, de um aluno, que quer um processo de hipertrofia, quer evoluir, quer mudar o físico completamente, e falar pra ele que tudo bem ele consumir álcool. Não tem Exato, como, isso não existe. Eu não me tornaria atleta de fisiculturismo se eu fosse uma pessoa que fosse todo sábado, todo domingo no barzinho. Hormônio não é pra essa pessoa, né? Não é pra essa pessoa. Isso não faz sentido, né? Na verdade, o álcool vai fazer exatamente o oposto que a gente gostaria, né? Então a gente não consegue botar na mesma frase performance e álcool. Não tem como. Mas calma, não estamos demonizando o álcool. Não, nós estamos falando de um atleta, né? Ele quer uma performance. Ele né? quer uma a gente está falando especificamente dessa pessoa. Nem tudo é para todo mundo, né? Isso, vamos tentar colocar em uma organização de raciocínio o seguinte. O álcool, ele é algo que é prejudicial para determinados objetivos e é algo que não fará nenhum tipo de problema para outros objetivos. Então aquela pessoa que está ali na academia, ela quer uma qualidade de vida, ela quer estar saudável, ela quer curtir os seus momentos de lazer e ela não tem uma fixação em um objetivo estético, tudo certo. Maravilha. Ótimo. Aquela pessoa ela sabe o que ela quer. Eu não vou abrir mão da minha cervejinha, do meu lazer, eu curto com a minha família, com os meus amigos no final de semana. O meu físico estando, entre aspas, né? Opa! Olha aqui, ó, ao vivo. Entre aspas, dentro de um parâmetro saudável... Que ela considera bom? Que ela se satisfaça com aquilo. Às vezes, mas no final é sobre isso, né? Não é sobre isso? Então, no final é sobre isso. Então, é promover saúde. Não tem problema. Agora, se você quer um físico definido, um abdômen definido, um corpo mais escultural, e você não abre mão dessa parte, que é o álcool, ou até de outros alimentos que não estão dentro de um projeto que leva a pessoa a esse objetivo, você não vai atingir. Perfeito. O que é mais comum? Eu vou falar agora a minha experiência pessoal na profissão. O aluno normalmente ele quer um resultado estético. Eu atendo uma parcela de pessoas de 99,9% que querem estética. É comum às vezes falarem o seguinte: não, mas eu só bebo uma latinha, uma cervejinha. Gente, não existe pecado grande e pecado pequeno. Pecado é pecado. Se você mentiu ou se você cometeu uma atrocidade, é pecado. Não existe essa de aquele pouquinho ou tanto. Se não está no projeto e você quer algo estético, pode ser um doce, pode ser cerveja, pode ser algo que vai atrapalhar. Então, essa é a realidade. Agora, se você não almeja tamanha estética e você quer desfrutar dos momentos bons da sua vida sem ter uma grande fixação estética no seu físico, cara, tá tranquilo. Exato. Não tem problema. Entender que também que musculação é base de qualquer coisa, né? Então, todas as pessoas, independente do esporte que ela faça, a gente sempre vai indicar a musculação. Musculação é base. Ponto final. De todos os esportes. Então, inclusive, a gente está falando de que tipo de paciente, né? Se for um paciente que quer ter uma longevidade, uma saúde, uma melhora de sobrevivência mesmo, né? Que a gente, natural da vida é a gente perdendo musculatura, né? A gente vai envelhecendo, naturalmente a gente vai diminuindo a nossa musculatura, né? Então tem esses pacientes também. O cara fala, ó, eu tenho 55 anos, sabe? Eu treino 3 vezes por semana, eu gosto de tomar no final de semana uma cerveja e tá tudo bem. Você traçou o seu objetivo, né? Tá tudo beleza. A gente vai chegar no lugar esperado, traçado, né? Desde que esteja tudo nos parâmetros normais, né? Na parte médica, um abraço, manda bala. E entender que existe individualidade biológica, que é cada corpo tem um metabolismo, cada corpo tem um organismo, cada corpo tem
um perfil. Então, às Perfeito. vezes, uma pessoa, um cara que a gente até brinca com isso, né? Às vezes é um pedreiro que come muito, tem um físico definido, e às vezes a gente que tá ali na luta na academia não atinge Exato. aquele nível de definição. É uma individualidade. Então, Biogenética, né? biogenética, você vai ver uma pessoa às vezes bebendo uma cerveja que tem uma valência genética ali bacana, às vezes aquela pessoa não sofre tanto, né? Ela não é tão afetada esteticamente com a bebida alcoólica. Você fala, poxa, mas aquela pessoa ali bebe e eu não posso beber? Porque se todo mundo fosse igual a todo mundo, seria maravilhoso. Exato. Eu queria ser o Coleman, eu queria ser o Dória, eu queria ficar Vai gigantesco. depender de quem tá sentado ali, né? Exatamente. Por isso que não existe uma coisa uma palavra que eu não uso no meu consultório é protocolo, cara. Você nunca vai ver eu falar protocolo. Eu falo receita de bolo. Não existe Então, assim, receita de bolo. protocolo, não existe isso. Vai depender de quem tá sentado ali. Cada pessoa é um indivíduo Individual. Então, Exatamente. as coisas são bem individuais nesse caso, né? Então vai depender muito de quem tá ali, sabe? Tudo vai ser, vai partir, né, de quem é aquela pessoa, né? Então, Galera, é isso. Nós trouxemos esses temas para serem abordados hoje. Esse é o Dr. Mauro. O Instagram dele é... Mauro Caff. Vai ficar na descrição do vídeo. O meu Instagram pessoal, @BigTeles, na descrição do vídeo. E o Instagram do canal, que é onde nós colocamos de uma ordem tudo que será produzido, tudo que será lançado, é @BigTalkOFC. Então, sigam para vocês acompanharem as futuras notícias, os futuros vídeos, os futuros temas. Perfeito. O Dr. Mauro, ele é médico que cuida da minha parte, da minha saúde e também de um grande amigo nosso que estará presente no próximo vídeo. É uma surpresa para vocês. É parceiro de treino dele, é um cliente meu também, que tem uma vivência em uma área completamente diferente, né, do fisiculturismo, mas que gosta muito do esporte, acompanha o esporte, vive essa realidade de treinos em alta intensidade e estará presente aqui em breve para a gente fazer um vídeo com vocês e compartilhar experiências de treino. Ele vai dar a visão dele sobre o esporte, sobre o treino, sobre aquilo que ele conseguiu, né, aprender nesse meio do bodybuilding. E isso. E ele é um cara já das antigas, né? Já das antigas. No treino, né? Então ele tem propriedade para falar. Gosta de treinar, Com certeza. treina muito bem, Forte. tira o chapéu, é forte. Evolui bem pra caramba. Uma genética muito mesmo boa. com a rotina difícil, né, de adaptar, o cara evolui muito bem, tem uma força muito boa, sabe? É um nerd, né, em relação à biomecânica, né, importa com isso, então vai ser um papo bem legal. Fiquem ansiosos que logo logo a gente vai lançar quem que estará presente aqui no nosso podcast, vai ser muito legal, uma conversa aqui a 3, vai ser uma conversa bacana, então fiquem ligados, é isso. Dr. Mauro, obrigado por estar presente. Agradeço também a oportunidade. Tamo junto, até a próxima, galera. Valeu. Obrigado.